Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bom dia. Se você não deu um bom dia para alguém que está do seu lado, amém? Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado. Fala, bom dia, meu irmão. Que bom que você veio. Aleluia. Fala para ele. Quando você sempre vem aqui mesmo ou não? É só de vez em quando? Se ele falar que é de vez em quando, fala, rapaz, é todo domingo que você tem que vir. Já dá a dica para ele. Amém? Aleluia. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 1, verso 18. Hoje é dia de ceia do Senhor. Amém? Aleluia. Quero pedir mais uma vez para os servos ajudarem a cessar toda a movimentação aí atrás também. Isaías, capítulo 1, verso 18. Vamos ler até o verso 20. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, que eu vou tentar compartilhar a palavra que, falando de custo, me custou toda a madrugada dessa noite também. Vamos lá. Isaías 1, verso 18 está escrito: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aleluia. Vamos orar ao Senhor por um instante. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo possa falar especialmente ao seu coração nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, palavra viva, palavra do céu, palavra revelada, palavra que é alimento, que é suprimento, palavra, ó Deus, que o Senhor separou para nós nessa manhã. Ó Pai, nós estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, vem e derrama vida entre nós, entendimento espiritual, revelação verdadeira, pão do céu, em o nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. Amém? Veja, meus irmãos, voltando ao texto, pode retornar aí para o verso 18. Eu não sei se você tem uma Bíblia impressa, ou uma Bíblia de papel, como a minha aqui, mas se a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia impressa, você vai observar um subtítulo, um título, né, pode-se dizer na verdade, que tem entre várias partes do capítulo aqui de Isaías. Esses títulos, eles não são a Escritura, não fazem parte da palavra de Deus, foram colocados posteriormente por estudiosos sérios da palavra de Deus, que queriam nos ajudar a entender cada trecho da Escritura. E se você tiver uma Bíblia impressa, acima do verso 18, que é esse trecho que nós lemos aqui entre os versos 18 e 20. 18, 19 e 20. O título que está aqui na minha Bíblia está escrito aqui: O Convite da Graça. O Convite da Graça. Né? Isso a gente não tem esse tipo de título normalmente nas Bíblias eletrônicas. E por que é um convite da graça? Perceba que, antes de mais nada, o livro de Isaías é um livro bastante especial na palavra de Deus. Por que ele é especial? Porque o livro de Isaías, ele é tido pelos estudiosos da palavra de Deus como se fosse uma microbíblia, entende? Como se fosse a Bíblia inteira contida num livro só. Porque somente no livro de Isaías, em relação a todo o Antigo Testamento, nós temos grandes verdades, tanto em relação à lei, quanto em relação à graça. Somente no livro de Isaías, você tem profecias que falam a respeito do milênio e que falam também a respeito dos novos céus e da nova terra. Então, no livro de Isaías, é o livro que tem as profecias mais evidentes de como seria o Messias, o que o Messias sofreria, como seria a morte na cruz do Messias, que espírito, que coração teria o Messias, qual seria a unção que estaria sobre o próprio Messias. E um fato curioso é o seguinte: a Bíblia tem quantos livros no total? Alguém se lembra? Quantos livros, irmãos? 66. E eu te pergunto, quantos capítulos tem o livro de Isaías?
66 também. Percebe como é que em muitos aspectos é como se fosse uma microbíblia. A Bíblia tem 66 livros e o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, exatamente a mesma quantidade. E aí, no começo dessa profecia, né, do profeta Isaías, né, as profecias mais conhecidas sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, a profecia que Jesus usou na sinagoga para se revelar como Messias foi uma profecia de Isaías, amém? Ele diz que se cumpriu a Escritura, lendo Isaías. E aqui, justamente no primeiro capítulo, no verso 18, que nós lemos no início, é um convite para arrazoar. Arrazoar é como se fosse um convite para discussão, para demanda, para entrar naquele assunto, entende? Para disputar aquele assunto também. Então o Senhor está dizendo: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, ou seja, alvo como a lã. Então, primeiro, o Senhor está dizendo aqui nesse trecho, é justamente um convite para uma boa notícia. Um convite para o perdão dos pecados, que é justamente o convite do Senhor Jesus Cristo para nós, e é também um convite para essa verdade que nós celebramos no dia de hoje, amém? No dia da ceia do Senhor. É um convite para você crer que o Senhor tem esse caminho para mim e para você. Ele já nos deu esse caminho. Nós já desfrutamos desse caminho. Aqueles que não creram em Cristo Jesus, esse caminho continua aberto. Qual o caminho? O caminho para que os seus pecados, não importa quanta sujeira o seu pecado tenha tido, não importa, sabe, se foi uma sujeira muito encardida, difícil de sair, difícil de ser removida, difícil de ser desfeita ou apagada, é isso que o texto está dizendo aqui. Não importa, eles se tornarão brancos como a neve, se tornarão como a lã, como a alva lã. O sangue de Jesus, a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, tem esse poder. Por isso que a palavra de Deus promete, lá em Romanos, capítulo 8, verso 1, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a questão é estar em Cristo. Só que, depois do profeta falar a respeito de perdão dos pecados, a respeito da boa notícia do perdão gratuito, que é a graça, que é o favor imerecido, que é a obra de Cristo, que é o derramamento de sangue, que é a cruz, a obra consumada. Depois que ele fala disso, ele vai no verso seguinte, que é o verso 19, agora a gente vai para o verso 19, o verso seguinte. Ele vai e diz uma das frases mais conhecidas no meio cristão evangélico, e desconfio eu, que não é apenas no meio cristão evangélico brasileiro, mas é uma frase que muitos crentes, muitos filhos de Deus, muitos cristãos têm se apegado firmemente a essa frase para poder declarar algo que eu quero mostrar para você, que é um entendimento pobre, pequeno e passageiro em vista do verdadeiro entendimento que esse trecho quer nos dizer. E qual que é essa frase tão conhecida? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Irmãos, é impressionante como que existem inúmeras pregações a respeito desse verso, e sempre para enfatizar, para declarar, para afirmar que esse comer do melhor dessa terra se trata estritamente, somente, apenas aquilo que é material, visível, palpável desse mundo. Aquilo que é relacionado à prosperidade, a prazeres dessa terra. Só tem pregação sobre isso, quando se demonstra esse tema. Só que aí, olha o que diz o verso seguinte, o verso 20. Está escrito: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu não sei se você está percebendo aqui, mas observando os versos 18 e o verso 20, que são os versos que estão antes e depois dessa famosa frase, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O verso 18 é um convite à graça e ao perdão, e o verso 20, que é o verso posterior a essa frase tão famosa, é uma afirmação da condenação eterna. É uma afirmação de ser morto pela espada, de ir para a guerra, de sofrer o juízo.
e sofrer um tipo de punição que Deus está garantindo. Que eu não sei se você sabe. Na verdade, não é o julgamento de Satanás que leva as pessoas para a condenação eterna. Não, é o julgamento de Deus. É Deus sendo o juiz. Você está entendendo? Por isso que está escrito: se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca de quem disse, irmãos, está escrito ali, a boca de quem? A boca do Senhor. A boca do Senhor. Então é o parecer do Senhor que vai trazer condenação àqueles que não atenderam ao convite maravilhoso, gratuito do perdão dos pecados. Entende? É uma graça oferecida. Agora pensa comigo. Nós temos uma frase bastante conhecida, que é o verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E esta frase está cercada antes e depois, relacionada a uma promessa da graça e uma certeza de condenação para quem rejeita essa graça. Ou seja, essa frase tão conhecida, se quiserdes e me ouvirdes, comereis os melhores dessa terra, está cercada por verdades relacionadas à obra consumada de Cristo Jesus. Não é um contexto financeiro, não é um contexto material, não é um contexto, sabe, de posses nessa vida, nessa terra. Não, é outro contexto. Está falando sobre ser salvo ou ser condenado. E aí aquele que é salvo come do melhor dessa terra. É isso que está escrito aqui. Entende? Só que antes de entrarmos diretamente, um pouco mais, nesse famoso texto de Isaías, sobre comer o melhor dessa terra, vamos examinar por um instante a primeira comida na história da humanidade. Lá em Gênesis, a primeira comida, porque o texto fala de comer. Eu quero mostrar para você esse texto, quero ensinar para você esse texto. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, coloca para mim, por favor. Nós vamos ler bastante a palavra do Senhor hoje, nessa manhã, no pouco tempo que eu tenho, que eu precisava de umas 3h30 para conseguir falar tudo que eu planejei, mas em 2h30 eu consigo. Muito obrigado aos pacientes. Amém? Aleluia. Ei, irmãos, você pensou? Um dia eu vou fazer um evento aqui, 12 horas de culto. Vai ter 4 pregações de 3 horas. Pensou? Será que os irmãos conseguem? Vai ficar só eu no final, né? Será? Os pastores ficam, são obrigados, né? Não pode ir embora, né? Gênesis 2, verso 7. Está escrito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, ou seja, boas para comer. Amém? Está falando de comida aqui. E também a árvore da vida no meio do jardim. Aonde estava a árvore da vida, irmãos? No meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vá para o verso 16. Pula aí um pouquinho. Verso 16, por favor. Do mesmo capítulo. Isso. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Pode comer de todas. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vamos agora para o capítulo 3, verso 1. Vamos um pouco mais à frente. Isso. Acompanhe, por favor, a leitura. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Verso 6. Pula lá para o verso 6. Adiante, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
Veja, olha para mim aqui, por favor. Aqui, no Jardim do Éden, nós acabamos de ler, antes da queda, havia um projeto de Deus para o homem comer do fruto de uma árvore, do fruto da árvore da vida. Entende? Só que Deus, na sua nobreza, Ele não quis manipular o homem ou a mulher, mas Ele apenas deu a dica. O que Deus fez? Colocou a árvore do jardim, em qual parte do jardim, irmãos? Alguém se lembra que a gente falou agora há pouco? No meio do jardim. O Senhor falou para Adão e Eva, olha, coma de todas as árvores. Pode comer de todos os frutos. Só que no meio do jardim é como se tivesse um letreiro, uma seta apontando. Aqui, coma dessa, coma essa aqui, coma esta árvore do meio do jardim. Percebe? Era a árvore da vida, estava lá. Mas junto dela, próximo dela, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Deus, Ele fez apenas uma observação, uma advertência. Olha, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Percebe? E essa história, meus irmãos, olha para cá. É só para lembrar a mim e a você, que mesmo que houvesse um único mandamento, para você conseguir agradar a Deus, nenhum único você conseguiria obedecer. Você está entendendo? Não tem como você se relacionar com Deus com base em leis, em normas. A prova é o Éden. Só tinha um mandamento. Não eram 2, não eram 3, não eram 5, muito menos 10. Um só um que tinha que cumprir. E o único não conseguiram cumprir. E hoje em dia ainda tem crente que acha que consegue se relacionar com Deus com base na lei. Eu vou cumprir os 10 mandamentos. Meu irmão, o primeiro homem, a primeira mulher não cumpriu nenhum, só tinha um para cumprir. Só um. Você está entendendo que é só um? Não tinha outro? Entende? Tudo isso é para mostrar a minha e a sua fraqueza. E para mostrar, mais do que qualquer outra coisa, que você não foi chamado para se relacionar com Deus baseado em regras. O Senhor tem uma via de relacionamento, onde Ele começa com a boa notícia e o convite do perdão. Os seus pecados são lavados, o seu passado é apagado. E por mais encardido, sujo, sabe que seja o seu pecado, meu irmão, eles vão ficar mais brancos do que a alva lã, mais claros do que a neve. Você está me entendendo? Esse é o convite da graça, esse é o convite do Senhor. Mas você sabe da história, o que aconteceu aqui. Então, como vimos, Adão e Eva comeram de outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a queda do homem e da mulher, a queda da humanidade, a nossa queda, ela aconteceu porque alguém comeu errado. Você está entendendo isso? Esse foi o caminho da queda. A queda na nossa vida, e eu acredito que, num certo sentido, até hoje, quem aí que não come errado, deveria ter escolhas melhores para comer, ou comer menos, aleluia, sem condenação, amém? Estou falando isso aqui para mim, viu, minha gente? Não é para ninguém aqui. Essa não é hora de ficar olhando para os lados, assim, não. Você olha para mim, amém? Olhando para mim, não vira o olhar para lugar nenhum, não. Olha para cá. Então, a queda do homem e da mulher, ou seja, a queda de toda a humanidade, começou por comerem errado. Você percebe a ênfase da comida aqui na história, desde o início, desde o Éden. A gente está aqui em Gênesis capítulo 3. Só que, ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva não estavam comendo o melhor dessa terra. Amém? O que você acha? A árvore do conhecimento do bem e do mal era o melhor dessa terra? Sim ou não? O que você acha? Pela consequência do pecado. Sim ou não? Não era. Não era. Aí você pode falar, pastor, por que a gente pode dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era o melhor dessa terra? Eu vou dizer o seguinte, por duas razões que nós percebemos nesse texto aqui, duas coisas muito ruins que aconteceram com eles, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que de fato não é o melhor dessa terra. A primeira coisa, aí no verso 8, volta no verso 8, por favor. A primeira coisa que aconteceu quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é o melhor dessa terra, o que está escrito? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Eles se esconderam. Então veja, isso não é bom, isso não é bênção. Qualquer que seja o caminho que você esteja escolhendo, que faz com que você queira fugir da presença de Deus, não é o melhor dessa terra que você está comendo. Você está entendendo? E quando eu falo aqui de você estar comendo, eu estou falando de decisões também, de atitudes, de escolhas que você faz.
Se algum caminho que você tem trilhado, se alguma escolha que você tem feito, isso causa em você constrangimento, vontade de fugir da presença de Deus, porque você fica ali envergonhado, sabe? Não é o melhor dessa terra. Essa foi a primeira evidência da queda. E continua sendo a primeira evidência de um caminho que não é a vontade de Deus para você. E não é o melhor dessa terra. Não é. Eles estavam se escondendo da presença de Deus. Enquanto que em Deus, na nova aliança da graça, a Bíblia diz justamente o contrário. Que nós estamos escondidos em Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 3. Eu não sei quem que está ali. Eu preciso colocar na versão revista e corrigida. Se tiver algum irmão que tenha mais facilidade para mudar as versões, que hoje eu vou fazer um pouco mais de bagunça nas referências. Colossenses capítulo 3, verso 3, versão revista e corrigida. Aleluia. É igual ao futebol, quando demora a bola voltar para o jogo, ganha tempo no final, na prorrogação? Ou não? Hã? É revista e corrigida, não é NVT não. Aí, está vendo? Eu preciso ganhar mais uns 10 minutos aqui de prorrogação, não é não? Do jogo. RC, revista corrigida. Já tem uma equipe trabalhando lá. Enquanto isso, revista corrigida, obrigado. Aleluia. Vamos ler juntos aqui os versos 3 e 4, por favor, na revista corrigida. Vamos lá? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Volta no verso 3, por favor, aí. Olha só. O que aconteceu lá em Gênesis 3:8, lembra? Quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, não comeram do melhor dessa terra, o que eles fizeram em relação à presença de Deus? Eles se esconderam da presença de Deus. Eles fugiram da presença de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz na nova aliança da graça? Você foge da presença de Deus, se esconde da presença de Deus, ou o próprio Deus se torna agora o seu esconderijo. Você está escondido dentro dele, você está vestido e revestido dele. Ele é o seu esconderijo. Você está em Cristo Jesus. Veja que glória. Então, quando você come do melhor dessa terra, você está se escondendo em Cristo Jesus. Você está se ocultando em Cristo Jesus. É o que está escrito. Não é porque já está mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então hoje, para alguém te achar, basta ele encontrar Cristo, porque você está dentro dele. Você está entendendo? Hoje você não esconde dele, hoje você esconde dentro dele. Ele é o seu esconderijo, ele é o seu lugar seguro. Sabe, é como se fosse a imagem de um filho ou de uma filhinha, que no momento, sabe, de procurar segurança, o melhor lugar para estar, ele quer estar justamente na presença do Pai. Entende? Na presença do seu Abba, na presença do seu paizinho, percebe? Esse é o caminho que o Senhor tem para mim e para você. E lá em Filipenses capítulo 3, agora pode voltar para a versão revista e atualizada, por favor. Filipenses 3. 3 o quê, né? Eu não coloquei o versículo aqui, meu Deus do céu. E ser achado nele, qual que é? 8. Cadê? Já está difícil de encontrar, ainda não coloco o versículo. Deixa eu encontrar aqui. Filipenses 3:9. Ótimo, obrigado. Vamos ler juntos aqui, por favor? Amém? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, enquanto que, ao comer aquilo que não é o melhor dessa terra,
o homem e a mulher, se esconderam da presença de Deus. Você agora, pela fé, na obra consumada de Cristo Jesus, existe um lugar onde as pessoas vão encontrar você, vão achar você em Cristo Jesus, vão achar você dentro dele. Se alguém quer encontrar você, basta buscar a Cristo, porque você foi colocado em Cristo Jesus. E você foi colocado em Cristo Jesus por causa de qual justiça? Por causa da justiça das suas obras? Por causa da justiça dos mandamentos que você cumpriu? Não, é a justiça da fé. Você creu na obra consumada de Cristo, e essa justiça que só depende da sua fé, na obra perfeita e consumada dele, de uma vez por todas, essa é a justiça de Deus, e essa é a justiça que faz você ser achado em Cristo Jesus. Isso é comer o melhor dessa terra. Alguém pode dizer amém? Então veja, a primeira coisa ruim, eles se esconderam da presença de Deus. Mas volta lá para Gênesis capítulo 3, agora no verso 10, a segunda coisa ruim que aconteceu com eles, quando eles não comeram o melhor dessa terra. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. No verso 10 está escrito, Gênesis 3:10. Ele respondeu, ouvi a tua voz. O Senhor estava perguntando, onde estás? No verso anterior. Aí Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O que ele falou? Que ele teve o quê, meus irmãos? Medo. Veja, o segundo sinal de que você não está comendo do melhor dessa terra é que você vive com medo. Medo. O primeiro sinal é que você quer fugir da presença de Deus. Deus para você não é um bom encontro. Você está acusado, condenado. Você não quer encontrar a presença de Deus. Você está fugindo. Esse é o primeiro sinal de que você não está comendo o melhor dessa terra. Mas o segundo sinal é o medo. Você tem medo. Vive com medo. Olha para cá. Já aconteceu com você? Eu tenho certeza que já aconteceu, porque isso faz parte do ataque. O diabo quer manter você comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diferente do que muitos imaginam. Ah, não, se eu fosse Adão, eu faria diferente. Meu irmão, minha irmã, todos os dias nós temos a mesma proposta. E muitas vezes nós caímos no mesmo engano da serpente, lá atrás, comendo de novo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pastor, como é que eu sei que eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pois é, primeiro, você quer fugir da presença. Segundo, você tem medo. Sabe aquele medo repentino? Sabe aquele palpitar do coração? Aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, de repente, parece que do nada, você se sente mal. Você fala, gente, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? De alguma maneira, você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. De alguma maneira, você não comeu do melhor dessa terra. E você passou a ter medo. Medo. Esse é um sentimento que o Senhor não tem para você na nova aliança da graça. Porque o que acontece? Na graça do Senhor, 1 João capítulo 4, verso 10. Abra aí para mim, por favor. 1 João 4:10. 1 João 4:10. João, primeiro, ele define o que é o amor. Olha só. Esta é a definição de amor no Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Muita gente tem dúvida. Pastor, o que é o amor? Muita gente fala, não, 1 Coríntios capítulo 13. Veja, aquilo lá são as descrições das obras do amor, dos frutos do amor. Mas a definição de amor é 1 João 4:10. O que está escrito aqui em 1 João 4:10? Nisto consiste o amor, está vendo? É o apóstolo João dizendo, o apóstolo João é o apóstolo do amor. Amém? João 3,16, lembra? Porque Deus amou, percebe? São palavras de amor sempre vindas por meio das cartas de João, o apóstolo do amor. Paulo, apóstolo da graça, João, apóstolo do amor. Aí ele diz, nisso consiste o amor, ou seja, amor é isso. O que é amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Isso não é amor, você amar a Deus. O que é amor então? Apóstolo João, ele vai e diz, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é amor. Amor no Novo Testamento é o Senhor amando você e convidando você, conforme diz lá em Isaías capítulo 1. Lembra? No verso 18, vinde, arrazoemos, por mais que o seu pecado seja escuro, sujo, vai se tornar branco, vai se tornar puro como a alva lã. Você está entendendo? Isso é amor, isso é amor. Deus enviando o seu Filho, o Pai enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é amor. Amém? Uma vez que nós definimos amor, agora vamos ver o que acontece. Quando esse amor, o amor de Deus, que é um amor perfeito por mim e por você, quando ele se manifesta, olha o que acontece na sua vida. Verso 18. Adianta aí para mim, por favor. Verso 18. Isso. Olha o que está escrito aqui. Aleluia. No amor. No amor. Qual amor? O que é o amor? Lembra?
Não que você tenha amado a Deus, mas que Ele amou você. E enviou o seu Filho como propiciação pelos seus pecados. Isso é amor. Então no amor, qual amor? O amor de 1 João 4,10, ok? A gente só está 8 versos aqui depois. No amor não existe medo. Se você comer do melhor dessa terra, você não vai ter mais medo. Mas quando o homem e a mulher comeram daquilo que não é o melhor dessa terra, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que eles tiveram? Medo. Medo. Medo, medo. Mas o perfeito amor, o que acontece? No amor, que é o perfeito amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor. Qual que é o amor perfeito? O de Deus por você ou de você por Deus? Qual que você acha que é perfeito? Qual que você acha que é constante? Qual que você acha que não muda e nunca mudará? O amor perfeito é o de Deus por você, porque é isso que é amor. É Deus amando você, não é você amando a Deus. 1 João 4,10. Então o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, ou seja, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor, não desfruta do amor, não está encontrando o amor, não tem noção do verdadeiro amor que tira o medo de você. Por que você não precisa ter medo? Porque Deus, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, resolveu todas as razões do seu medo. Por isso, coma do melhor dessa terra e seja livre de todo medo. Não há razão mais para você ter medo. Não há. E é interessante que ainda falando de comida, porque a grande questão é essa: comereis o melhor dessa terra. Que comida é essa? O primeiro crente da história foi Abraão. É o pai da fé. Amém? Né? Paulo fala lá em Gálatas 3, eu não vou abrir com você, ele fala que os da fé que são filhos de Abraão, ou seja, nós somos descendentes de Abraão. E houve uma comida singular na caminhada de Abraão, que foi servida somente a ele. Uma comida que foi entregue para Abraão e não foi entregue para ninguém mais. Passaram-se 2000 anos. Quantos anos, irmãos? 2000 anos. Por 2000 anos, depois de Abraão, muitos homens de Deus surgiram na caminhada. Não é verdade? Muitos homens de Deus. Amém? Né? Moisés foi um grande homem de Deus. Davi foi um grande homem de Deus. O profeta Samuel, Elias, Eliseu, Daniel. Tem uma história enorme de gigantes da fé. Mas teve uma comida que foi servida somente a Abraão, o primeiro que creu. E 2000 anos depois, essa comida surgiu novamente. Por isso, nós precisamos entender o que é comer o melhor dessa terra. Amém? Essa mesma comida, olha para cá. Essa mesma comida que foi servida a Abraão e que durante o intervalo de tempo, por mais que surgiram grandes homens e mulheres de Deus na história, não foi servida mais. Passou a ser servida apenas no nosso tempo, na era da igreja. A mesma comida. Agora, que comida foi essa? Gênesis 14, verso 18. Gênesis 14, verso 18. Acompanhe aí, por favor. Nós vamos ler até o verso 23. Está escrito: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Uma refeição completa. Algo de comer, algo de beber. Essa é a verdadeira comida. Amém? Isso é o melhor dessa terra, não tenha dúvida. Isso é o melhor dessa terra. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Veja a proposta do rei de Sodoma. Veja a proposta do rei, que em outras palavras é a serpente. O rei de Sodoma, que é aquele que oferece a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a proposta dele? Pode levar as pessoas... Aliás, o contrário, né? Não, é isso mesmo, né? Dá-me as pessoas e os bens ficarão com você. Preste atenção no que eu vou dizer para você, meu irmão. Tome muito cuidado quando essa proposta surge para você. A proposta de você perder as pessoas em troca do benefício financeiro. Você está entendendo? Foi o que o rei de Sodoma propôs a Abraão. Abraão, deixa as pessoas comigo.
mais rico você pode ficar. Muitos bens você pode ter, percebe? Se essa é a proposta do rei de Sodoma, eu pergunto para você, será que bens, coisas materiais, são de fato o melhor dessa terra ou não? O que você acha? Pensa comigo. Porque essa foi a proposta da serpente. Entende? E essa é a proposta do rei de Sodoma. Mas vamos continuar, verso 22. Está escrito: mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão, Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. O que Abraão estava falando das palavras? Olha, se for para eu ser enriquecido financeiramente, se for para eu ter muitos bens e muitas posses, isso não virá da serpente, isso não virá do rei de Sodoma, isso virá do Deus Altíssimo. Você está entendendo? Então, essa foi a resposta de Abraão. Só que o que aconteceu? Quem ofereceu para Abraão pão e vinho? Como eu disse, meus irmãos, você pode examinar a sua Bíblia. A Bíblia fala aqui, em Gênesis, no capítulo 14, de Melquisedeque, e a Bíblia só vai falar de Melquisedeque novamente na carta de Paulo aos Hebreus. Por isso, perceba, passaram-se 2000 anos, até que veio aquele que Davi chamou de sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi fala isso no Salmo 110. Ele falou, olha, que o Messias, o Salvador, o ungido, seria aquele conhecido como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele discerniu isso. E aí Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 6, verso 19. Coloca aí Hebreus 6, 19, por favor. Queria já chamar o irmão do teclado aqui, por gentileza, que eu vou preparar para encerrar no meio da minha introdução. Hebreus 6, 19. O irmão pode vir aqui para o teclado, não sei se o irmão está por aqui, quem que estava antes. Alguém avisa ele aí, por favor, para eu ouvir aqui alguma coisa e lembrar que tem que terminar, né? Hebreus 6,19 está escrito: a qual temos por âncora da alma. Expressão linda, eu acho essa, âncora da alma. Amém? Segura e firme, e que penetra além do véu. Onde Jesus, olha só o verso 20, vamos lá, verso 20, minha gente, me ajude. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado, o que Jesus se tornou? Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quem trouxe esse alimento, que com certeza é o melhor dessa terra para Abraão? Melquisedeque. Agora nós temos o Senhor Jesus, que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora eu quero abrir um outro texto com você, um pouco adiante, Hebreus capítulo 7, verso 1. Agora eu quero na NTLH. Vão conseguir colocar aí para mim, por favor? Isso, na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, para ficar mais claro para os irmãos. Obrigado, ótimo, conseguiram. Acompanhe, por favor, com atenção. Eu já estou quase acabando, eu sei que é difícil de acreditar, mas eu estou. Aconteceu um milagre na minha vida, né? Hebreus 7, verso 1 está escrito: esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome Melquisedeque, Paulo está explicando, o nome Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz, rei da justiça. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. É isso que nós celebramos aqui. Mas é rei da paz também. Por que é rei da paz? Porque o castigo que eu e você merecíamos receber, ele recebeu na cruz do Calvário. Por isso que Isaías disse: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Amém. Então o verso 3 diz: não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. Está vendo Paulo falando sobre Melquisedeque? Melquisedeque é um ser estranho na palavra de Deus.
Não tem nenhuma genealogia a respeito de Melquisedeque. Não se sabe quando ele nasceu. Não se sabe quem foi o pai dele. Não se sabe quem foi a mãe dele. Ou seja, quem é Melquisedeque? É um ser que nunca teve início de dias e nunca terá fim. Eu creio que Melquisedeque foi uma pré-aparição de Cristo Jesus, o Salvador, a Abraão. Porque esse Melquisedeque, quando foi ao encontro de Abraão, trouxe pão e vinho para ele. Mas quando Melquisedeque se encarnou de fato, habitou entre nós, cheio de graça, verdadeira graça, ele veio trazer a mesma coisa que entregou para o primeiro que creu, ele trouxe para os outros crentes. Novamente, pão e vinho. O que Jesus estava fazendo ao entregar pão e vinho para nós, ele estava querendo mostrar: eu sou aquele Melquisedeque. Eu que trouxe pão e vinho. 2000 anos se passaram. Ele vem, aliás, e traz pão e vinho novamente. O sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é Cristo Jesus. E o que ele ofereceu aos discípulos, como testemunho da aliança dele conosco. Uma vez que nós somos filhos de Abraão, continuamos debaixo da mesma aliança. Porque essa que é a aliança da graça, meus irmãos. Eu não sei se você sabe, mas Abraão era de uma família de idólatras. Era de uma família em que adoravam deuses falsos, imagens. Entende? Abraão pecou, errou, mais de uma vez. A Bíblia não esconde os pecados de Abraão. E mesmo assim Deus tinha aliança com ele. É uma aliança da graça, é uma aliança da fé. Não é uma aliança das obras. Entende? E Deus completou a boa obra na vida de Abraão e vai completar a boa obra na sua vida também. Diga amém, por favor. Então o Senhor Jesus ofereceu o mesmo que Melquisedeque, pão e vinho. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Coloca aí para mim, por favor. Quero pedir para o Guilherme, junto com os servos, já preparar os elementos da ceia e trazerem aqui para frente. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Está escrito. Pode voltar para a versão visualizada, por favor. Coloca na versão visualizada, por favor. Sara, ajuda aí a colocar na RA. De volta. Isso, obrigado. 1 Coríntios 11, 23, está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. O que você tem que lembrar quando você come do melhor dessa terra? De Cristo, Cristo Jesus. Por semelhante modo, verso 25: depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós tomamos do pão e do cálice, aquilo que foi oferecido ao primeiro crente, e 2000 anos depois, para os filhos desse primeiro crente, para a descendência desse primeiro crente, os filhos de Abraão, porque os da fé que são filhos de Abraão, disse Paulo na carta aos Gálatas. Isso foi entregue para nos lembrarmos dele e para anunciarmos que estamos esperando por ele. Diferente de outras igrejas que talvez até você já frequentou, onde as pessoas estão muito mais interessadas em saberem quem é o anticristo, nós não procuramos o anticristo, nós esperamos por Cristo. Amém? Cristo Jesus, somente Cristo. E nós acabamos de ler em 1 Coríntios 11, 26, que a ceia do Senhor é também um anúncio da vinda, porque essa comida, a refeição completa, por ser comida e bebida, é de fato o melhor dessa terra. Eu disse tudo isso para você e queria dizer tantas outras coisas que eu não consegui falar, para explicar para você o seguinte hoje, meu irmão, minha irmã, que comer o melhor dessa terra é comer de Cristo. Cristo é o melhor dessa terra. Como disse Isaías, como raiz de uma terra seca, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo.
Por isso que eu gosto de uma outra versão do mesmo texto aqui de Isaías. Isaías capítulo 1. Volta lá no verso 19. Mas agora na versão revista e corrigida, por favor. Hoje eu estou mudando muitas versões, né? Os irmãos na projeção estão trabalhando mais. Isso, muito obrigado. Agora ficou fácil. Lembra quando nós lemos esse verso no começo da pregação? Se quiserdes me ouvirdes, comereis. Qual que é a declaração? O melhor dessa terra. Mas o que está escrito nessa versão aqui? Comereis o quê? Os irmãos estão comigo aqui, amém? O que está escrito aqui? Comereis o quê? O bem dessa terra. O bem dessa terra. Essa é a versão revista corrigida. Aquilo que é escrito como o melhor dessa terra, na revista atualizada, aqui na versão revista corrigida, usada normalmente pelos nossos irmãos pentecostais, está escrito o bem dessa terra. Eu gosto dessa versão, por quê? Porque aqui está colocando algo no singular, o bem. Não são os bens, porque não são coisas, é o bem. Qual que é a única coisa boa que pisou nessa terra? Qual que é o único que é o bem de fato? Aquele que representa toda a bondade de Deus. É o único bom. Lembra do jovem rico que chegou para o Senhor Jesus dizendo: bom mestre. Jesus falou para ele o quê? Há um só que é bom. E era ele que estava dizendo aquilo, o único bom, ou seja, o único bem dessa terra. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu preciso chamar a sua atenção hoje. Eu suplico para que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, para que de uma vez por todas você entenda essa frase tão famosa de Isaías, no capítulo 1, no verso 19. Se quiser, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você entenda que esse melhor da terra é o bem, é o bom, é Cristo Jesus. Porque Jesus, quando ofereceu primeiro a Abraão, e 2000 anos veio para oferecer pessoalmente para os discípulos, para mim e para você, o pão e o cálice. O que ele estava oferecendo através do pão e do cálice? Ele pegou, ele disse que o pão é o meu corpo, porque o meu corpo, a minha carne é verdadeira comida. Não há nada melhor dessa terra, não há nenhum bem sequer, não há nada tão bom quanto Ele. Ele é o melhor dessa terra. Nunca haverá algo tão bom como Ele que pisou nessa terra. E você pode comer hoje dele, que é o melhor dessa terra, comer de Cristo. E não apenas comer, mas beber dele. Porque Ele diz para os discípulos: o meu sangue é verdadeira bebida. Por isso, comer o melhor dessa terra é comer e beber de Cristo Jesus. Comer e beber de Cristo Jesus. Fique em pé onde você está, por favor. Olha para cá. Eu sei que você tem grandes expectativas a respeito do céu, a respeito do mundo vindouro. Muitas coisas já disseram para você a respeito do que vai ser esse novo céu, essa nova terra. Fala-se de ruas de ouro e tantas qualidades. O Senhor foi preparar morada para nós, e você está pensando: como será essa morada? O que será essa morada? Mas olha para cá, meu irmão, eu estou aqui para dizer hoje para você o seguinte: que o céu só vai ser céu porque Ele vai estar lá. Só vai ser riqueza, beleza, prazer por causa de Cristo. Mas a boa notícia é que Ele nos deu uma ordenança, uma prática recorrente, que na verdade nós deveríamos fazer todos os domingos: comer e beber o pão e o cálice. É a única coisa que Ele falou para nós fazermos repetidas vezes, em memória dEle, para nos lembrarmos dEle, anunciando até que Ele venha. Enquanto Ele não vem, nós comemos e bebemos dEle, comemos e bebemos do melhor dessa terra, que é Cristo Jesus. Eu sei que você está esperando que comer e beber o melhor dessa terra diz respeito às comidas desse mundo, diz respeito aos prazeres desse mundo, às viagens desse mundo, o dinheiro desse mundo, os carros desse mundo, as roupas desse mundo. Eu vou comer o melhor dessa terra. Meu irmão, tudo isso é pouco, é pobre, vai passar. Eu pergunto para você: o que Jesus ofereceu no pináculo do templo? Jesus não. O que o diabo, lá no deserto, lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo, Mateus capítulo 3, não dá tempo de abrir com você.
Satanás mostrou para Jesus o quê? Os reinos desse mundo. E o que Satanás prometeu? Porque Satanás é o príncipe desse mundo. Ele podia prometer isso mesmo. Apesar de ser seu pai da mentira, ele estava dizendo a verdade, Satanás. Ele falou, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E a palavra de Deus diz, em Tiago, que o amor do mundo não é o amor do Pai. Se em você está o amor do mundo, o amor do Pai não está mais em você. Eu sei que esse mundo tem lugares muito bons, paisagens muito belas, grandes viagens você pode fazer, boa comida você pode comer, boas experiências de férias, tantos lugares você pode ter. Mas meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para te dizer a verdade. Isso não é o melhor dessa terra. Embora seja o que a maior parte dos pregadores que você for ver na internet vão dizer para você, que o melhor dessa terra são as coisas que esse mundo pode dar. Nada é tão bom e tem tanto bem quanto aquele que pisou nessa terra e que deixou a sua carne e o seu sangue para ser verdadeira comida e bebida para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te prometo, eu te garanto que Cristo Jesus é muito melhor do que os maiores prazeres dessa vida e desse mundo. Por isso que nós tivemos mártires na história da igreja, gente que perdeu tudo. Por isso nós tivemos homens e mulheres na história dos moveres de Deus, gente que não teve nada, que teve uma vida sofrida, que viveu a vida inteira na pobreza, na escassez, e pôde dizer como Paulo, que tudo podia naquele que fortalecia ele, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque Paulo comeu do melhor dessa terra, mesmo quando faltava as coisas dessa vida e desse mundo. Enquanto nós distribuímos os elementos da ceia, eu quero fazer uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, nós vamos fazer uma oração todos juntos, de olhos abertos, amém? Porque nós vamos distribuir os elementos da ceia junto com essa oração. É uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, eu quero que no final do culto, após o encerramento, você procure a mim ou a um dos pastores para nós orarmos novamente por você, amém? E você de repente que estava afastado também, repita logo após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o melhor dessa terra, o meu Salvador. Os servos podem distribuir, por favor. Diga assim: eu creio que o Senhor me perdoou dos meus pecados, e por isso hoje, pela fé nesta obra perfeita que é Tua, eu sou salvo, sou feito filho de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, por favor, me procure após o encerramento do culto, ou qualquer um dos pastores aqui à frente, que é muito importante nós orarmos por você. Mas enquanto os irmãos estão terminando de distribuir os elementos da ceia, eu quero encerrar cantando uma canção junto com os irmãos, que fala justamente desse comer de Cristo. Cristo, que é essa verdadeira comida, essa verdadeira bebida, que é o melhor dessa terra, amém? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confirmando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque Ele é o melhor dessa terra. Erga o seu pão, repita logo após mim, diga assim: este pão é o corpo de Cristo, porque a sua carne é verdadeira comida. Ao comer este pão, eu estou comendo do melhor, do bem que já pisou nessa terra. Nada se compara a Cristo Jesus. Cristo Jesus é toda riqueza, é toda beleza, é toda herança, é todo deleite, é todo prazer. Ele é o meu paraíso, Cristo Jesus. Erga o cálice, diga assim: este cálice é a nova aliança, a aliança da graça. Eu tomo desse cálice porque eu aceitei o convite para que os meus pecados sejam lavados e toda a minha história de queda, de erros, de maldições seja lavada pelo sangue de Jesus, e a minha história se torna alva como a neve, totalmente pura, por causa do sangue, que é verdadeira bebida, junto com o pão, o alimento completo do melhor dessa terra, que é Cristo Jesus. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que sobre mim nunca, jamais haverá culpa ou condenação, porque o sacerdote que me trouxe o pão e vinho é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo Jesus, aquele que é o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro maná, o suprimento completo. Ele é o melhor dessa terra. Eu ouvi e eu quis comer do melhor dessa terra, Cristo Jesus. Coma do pão e beba do cálice, e agradeça pelo perdão dos pecados, pela cura de toda enfermidade, enquanto eu oro por você, encerrando nossa reunião. Pai, no nome de Jesus, declaro a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu te peço, como diz essa canção que ministramos há pouco, que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos outra vez, como o Senhor já abriu antes tantas vezes, quando nós enxergávamos somente a Ti e nada mais, quando nós tínhamos prazer somente em Ti, sem nenhuma expectativa das coisas desse mundo. Ó Deus, naqueles dias onde havia falta de todas as coisas, mas havia a Tua presença, aonde estamos escondidos, ocultos, aonde somos achados, aonde nós somos livrados de todo medo, porque estamos abraçados ao Teu perfeito amor, que lança fora todo medo. Abra os nossos olhos mais uma vez, Senhor, para que o maior desejo da nossa alma, dos nossos corações, do mais íntimo do nosso ser, seja de um novo encontro contigo, para comermos de Ti. Tu és o melhor dessa terra, Tu és o bem dessa terra, ó Cristo Jesus, que o maior anseio da nossa vida seja por Ti, porque nada se compara à Tua beleza, à Tua riqueza, ao prazer, ao deleite que temos em Ti. É incomparável aos prazeres desse mundo, às belezas desse mundo, é incomparável às riquezas desse mundo. Tu és o melhor dessa terra, e hoje, nessa manhã, comemos de Ti. Por isso, ó Pai, mantenha o coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, famintos pelo Senhor, porque Tu és o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém. Vai debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: meu irmão, Cristo
é o melhor dessa terra. Fala, coma dele, beba dele. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado por ter ficado até o final.